Posso misturar cactos com rauórtias? Como saber se a minha suculenta é pendente e qual a hora de mudar ela para um vaso pendente? E essas são algumas dúvidas que o pessoal deixou lá no Instagram essa semana. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos esclarecer algumas então, tá? Bora ao vídeo! E como eu disse então, pedimos no Instagram essa semana para vocês deixarem dúvidas lá sobre cultivo, quais as dificuldades que vocês têm, e foram centenas, né? Mais centenas mesmo, e tivemos que escolher 5, senão daria um vídeo enorme. Mas prometo fazer mais vídeos nesse sentido, tá bom? 5 dúvidas então vamos responder, mas vai ter uma de bônus que eu vou deixar para o fim do vídeo, tá bom? E tem a ver com pendentes. Mas a primeira dúvida que veio para nós, e a gente recebe muita mensagem desse tipo, né? Então eu acredito que é de mais gente aí, pode ser a sua também. Se pode misturar no mesmo arranjo Haworthia e cacto? E para responder melhor então a essa questão, a gente vai lá na mesa da coleção agora. A decisão de pôr as duas plantas no mesmo arranjo vai depender do local onde esse arranjo vai ficar. Se for a sol pleno, tira a Haworthia. Se for a meia sombra, retira o cacto. Mas se for em um local com a luz controlada, que nem aqui onde nós estamos, ó, que é coberto com telhas transparentes, pode sim ter os dois juntos no mesmo ambiente, no mesmo vaso. E para provar então que dá certo, a gente tem elas tudo misturado aqui, num ambiente assim com muita luz, muita claridade, só que não pega sol direto, tá? Todas se dão bem. Aqui tem uma Haworthia, ó. Eu até vou ver se eu consigo tirá-la daqui. Essa aqui é a Haworthia Cooperi. Olha o tamanho dessa Haworthia aqui, olha esse vaso. E ela tá junto dos cactos. Aqui tem cactos, mostra ali para eles. Ali em cima tem mais. Tem suculentas mais coloridas. Tem algumas que preferem mais meia sombra, que nem aquela ali. É o caso da Haworthia, que é o assunto em questão, né? Aqui então temos a Haworthia, logo aqui já tem o cacto também. Poderia estar as duas plantas no mesmo vaso. É como se aqui fosse um grande vaso, né, Wander? Um grande arranjo. Bem isso. Faz de conta que é um arranjo grandão que tá todas essas plantas misturadas. Então dá certo sim. Só vai ter que decidir lá na hora onde vai ficar esse arranjo. Se tu pensa em vender arranjo, né? É bom alertar o cliente, porque muitas vezes lá no início a gente faz assim, não fala para o cliente pega e leva para o sol. Ou pega e bota o cacto lá dentro do banheiro no local escuro, também não dá certo. É legal quem vender saber disso e instruir o cliente. Mais uma dúvida então, que é de uma seguidora nossa que vende suculentas, e ela perguntou qual o tamanho ideal das suculentas para vender, para comercializar. Então já vou dizer que não existe um tamanho ideal, isso varia de acordo com o que o teu cliente está procurando, né? Com o que ele procura, devido a tamanho, a preço. Muitas vezes o cliente quer fazer um mini arranjo e precisa de plantas menores. Então essas aqui se encaixam nessa proposta. E outra que também certamente o valor é bem menor, de uma planta desse tamanho aqui, com uma planta dessa aqui, ó, que já está em um tamanho adulto e é a mesma dessa pequenininha, ó. É claro que para quem envia através de transportadora, o ideal já é sempre uma planta maior, assim, mais forte, né? Ela é mais resistente à viagem do que uma mudinha bem pequenininha, fraquinha ainda. Então todo tamanho é o ideal, desde que haja concordância entre o vendedor e o comprador. E uma outra dúvida que recebemos, qual a melhor hora para decapitar uma planta, uma suculenta? Eu não entendi direito a colocação dele, se for a melhor hora, qual a melhor idade da planta, talvez, ou qual a melhor época. Então eu vou comentar das 3, tá? Porque eu acho que eu já não tem perigo de eu errar a resposta. Quanto à melhor hora, não tem uma melhor hora, tá? Não pode decapitar de manhã, meio-dia, de noite, então não tem uma hora assim específica. Como saber a hora de decapitar a planta também? Aqui uma planta que eu poderia decapitar, mas como eu já falei em outros vídeos, eu gosto desse caule aqui, então a questão de decapitar aqui é uma questão de gosto e estética, ou se eu quiser fazer mudas, por exemplo, né?
Deixa eu ver uma outra aqui que eu poderia decapitar também. Essa aqui, inclusive tá vindo mudas no caule, ó. Logo eu poderia decapitar, né? Isso aqui é um vasinho, acho que vocês vão me entender. Sabe aquele vasinho que tu vai tirando folhinhas? Inclusive até uma barombolda, a Fábio andou colocando aqui, ó. Tem mais que uma teia. Aqui tem uma outra folhinha que já secou, não pegou essa, e essa aqui enraizou, ó. Uma Topsidebe aqui, uma mudinha também que ela tinha colocado. Uma aqui que eu não faço ideia quem seja. Duas Topsidebe, ó. Mudinhas. Mas voltando à decapitação, então, a decapitação é assim, tá? Depende do que tu quer da planta, se tu quer fazer mudas ou não. Então é tu que decide quando decapitar, o porquê decapitar. E uma outra questão, qual a melhor época para decapitação? Essa sim tem uma época, tá? A melhor época então é a fase da lua nova. Aí tu vai me dizer assim, ah, mas a gente não planta na lua, é o que eu ouvia muito lá no interior. E quando eu fui pro interior eu já tinha o que, uns 20 anos mais ou menos, tá? E eu aprendi na prática que a fase da lua influencia e influencia muito. Na fase de lua nova, por exemplo, a seiva da planta desce para as raízes e ali é a melhor época então para fazer uma decapitação, tá? A seiva da planta desceu, então faz a decapitação tranquilamente. Dias atrás eu podei uma árvore lá na frente de casa quando na lua crescente, que é a fase que a gente está entrando agora, tá? E essa árvore derramou seiva assim, ó, acho que ficou uns 2 dias, né? Mais, pingando. muito mais, Vando, quase uma semana. Porque a seiva estava toda na copa, nas folhas. Então eu fiz uma poda num dia errado, tá, gente? Só que lá foi um caso assim que o vento tinha quebrado e eu quis fazer uma estética lá, então eu não cuidei lua. Então a melhor fase de lua, a melhor época para se decapitar uma planta sempre na lua nova, que como eu já disse, a seiva vai estar nas raízes. E lembrando que isso aqui não é estiolamento, tá, pessoal? A planta foi crescendo, a gente foi tirando as folhas de baixo, como eu vou fazer aqui, ó. Tá? E aí a gente deixa uma copa. Então aqui a poda seria somente por estética ou não, tá? Não é problema de estiolamento isso aqui. E já que eu falei em estiolamento, uma outra dúvida que a gente recebeu é o que é estiolamento. E daqui a pouquinho mais a gente vai responder então. E no meio da gravação a Fábio inventou de fazer uma manutenção na parede dela. Viu? Vem gravar, guria, vem. Mas é que tinha uma folha muito feia ali, ó. E a minha parede tá, olha, nossa, tá um escândalo de linda, gente. Eu me virei aqui um pouquinho para buscar uns vasinhos lá e ela abandonou o serviço aqui, foi lá trabalhar na parede verde. Que vocês vão comentar aí que tá uma lindeza, não concordam? Tá muito linda. Deixem nos comentários se não tá uma... Não, deixa eu mostrar uma aqui, ó. O vídeo não é sobre a parede verde, mas olha isso aqui, ó. Que coisa mais linda que tá. Os meus galinzés tinham comido toda essa planta, gente. Eu salvei ela, adubei ela e agora tá a coisa mais linda. Faz poucos dias que a gente adubou, né, essas plantas. Mas já tá quase na época de adubar de novo. Vou fazer uma vez por mês sempre a adubação aqui. Essas são plantas que exigem mais. Mas vamos voltar aqui, as dúvidas. O que tu tem agora para apresentar aí? Essa é uma pergunta, assim, que eu recebo praticamente todos os dias, gente. Sem mentiras mesmo. Toda hora me chega essa pergunta. Por que que os meus cactos não dão flores? E outra, todos os cactos dão flores, os meus não dão, e não sei o que. Todos os dias a gente recebe essa pergunta. Então, já de primeira respondendo, sim, todos os cactos dão flores. Todos eles, pessoal. Alguns podem demorar bastante, como foi o caso do nosso Gruzone, aquele grandão lá da frente, que levou 17 anos para florir, mas floriu e agora seguiu sempre florindo todos os anos. Outros não, bem novinhos, já com 2 anos por aí de idade, já estão florindo, como é os cactos que a gente tem aqui no pote 7. E aqui eu separei alguns que estão todos floridos. Na verdade, aqui em casa a gente tá assim, ó, coisa mais linda, os cactos todos com flores, pequenininhos, grandões, tudo florido, agora que tá chegando a primavera. E as mamilárias são as que florescem mais cedo, sempre. Olha esse aqui, o Pitcayensis, cheinho de botões. Imaginem isso aqui quando abrir todas essas florzinhas. Vai ficar com uma coroa, coisa mais linda.
Mas e por que, Fábio, que os meus cactos não florescem? Eu já tenho eles há anos e nada de flores. Então, gente, os cactos para florirem, eles precisam de bastante horas de sol. Só a claridade não é o suficiente para eles. Eles precisam de horas de sol. E se tu deixa eles a sol pleno lá, rachando lá no sol, e mesmo assim eles ainda não florescem, é porque tá faltando uma adubação aí para eles. Um adubo rico em fósforo. Já os cactos colunares, esses são bem mais custosos para florescer. Vocês estão vendo aqui, ó, todos floridos, lá nas mesas tudo cheio de flor, mas os colunares nenhuma flor, gente. Esses aqui são demorados mesmo, levam muito tempo até soltar a primeira floração. Temos que saber respeitar o tempo deles, não é mesmo? E apreciar eles sem as flores, e depois quando vier as flores, é claro, vai ser o máximo, né? E a dúvida sobre as pendentes, gente? Olha que coisa mais linda. Daqui a pouquinho eu falo delas. Primeiro a gente vai lá tirar uma dúvida de vocês aí que pedem demais se existe as suculentas na calçada ainda. É todos os dias a mesma pergunta, né? Vamos lá mostrar e depois também vou falar de o que é estiolamento. Primeiro vamos lá ver as suculentas, se existe lá ainda, vamos lá ver. E afinal, existe alguma suculenta ainda aí? Claro que sim, e lindas e maravilhosas. Elas só não estão mais coloridas porque tem uma árvore, ó, fazendo sombra para elas. Mas não estão estioladas, estão bem bonitas. Mas não demos falta de nenhuma folhinha daqui, tá, gente? Não sumiu nenhuma. Tá tudo aí, eu acho que elas estão bem bonitinhas até. Estão precisando de mais sol, né? Talvez tenha que fazer uma poda na árvore depois, ou deixar assim mesmo, porque agora no verão começa a aquecer e vai ter mais sol aqui também. Mas o que importa é que ninguém se interessou nas suculentas aqui, estão todas aqui. E se fosse aí na cidade de vocês, ficaria assim suculentas na calçada também ou não? A Lizy já está separando os pedidos aqui, gente, então tem suculenta por tudo. Mas eu lembrei aqui na passada, aqui no vídeo de quarta-feira passado, eu prometi que eu ia mostrar ali a nossa concha com suculentas que vocês ainda não conhecem, então eu vou mostrar agora. E já que eu tô aqui no meio do canteiro, eu vou mostrar que os trevinhos já quase sumiram, ó. A gente foi catando, tirando, né? Quase que não tem mais. Mas eu vim mesmo para mostrar a concha que a Fabi disse. Deixa eu puxar um zoom aqui, para mim não chegar lá perto. Uma concha de cozinha, gente, uma concha enorme. Bem grande, essa é maior do que aquelas outras lá de trás. Que fica ao tempo, ó. Junto com os rabos de macaco, e tá ali a concha. Claro que tem furos, né? De longe ela quase nem aparece, porque as suculentas ainda estão pequenas, né? Mas tá lindona. Mas afinal, o que é estiolamento? A maioria de vocês já sabe, né? Mas inclusive nós no início não sabíamos. A gente teve que aprender, estudar, né? E pegar informação de alguém que já sabia. E sempre tem alguém chegando novo no canal, sempre tem alguém cultivando suculentas, começando agora, por exemplo, e precisa saber também, né? Então, vamos mostrar. Aqui tem uma planta normal, vamos dizer assim, né? Que não está estiolada. Planta que recebe bastante luz solar. E a questão da luz solar é isso, ó. Estiolamento é falta de luz, tá, pessoal? A planta começa a procurar a luz, começa a se distanciar uma folha da outra, ó. Quando que ela deveria de estar uma folhinha bem juntinho da outra. Estiolamento é isso então, ó. Tu coloca a planta no local com pouca luz, local sombreado, à sombra ou meia sombra, uma planta que exige muita claridade, né? Uma planta de sol pleno, vamos dizer, e ela vai querer procurar essa luz e é onde ela começa a se espichar, ó. Fica longe uma folha uma da outra. Então acho que deu para entender o que é estiolamento, né? É esse distanciamento que ocorre aqui, ó, somente por falta de luz. E como saber se a minha suculenta é pendente, qual a melhor hora de levar ela para um vaso pendente? E essa resposta é bastante simples, mesmo que tu não saiba. Tu comprou essa plantinha, por exemplo, que é um Sedum mendozae, e tu tá com ele no pote 11, né? Naturalmente ele começa a pender, coloca ele no vaso pendente, porque tem muita planta que não é considerada pendente, e aí tu faz um arranjo pendente e fica lindo. Inclusive equevérias, tá? Tem muita planta assim, que é rosetas de equevérias e depois de adulto tu consegue deixar elas pendentes. Olha que lindo esse vaso aqui, ó.
E a questão de decidir na hora, a hora que levar para um vaso pendente, tá? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Uma planta que é naturalmente pendente, todo mundo conhece, que é o colar de pérolas. Tá na hora de botar no vaso pendente, vocês vão concordar comigo, né? Por que eu não coloquei no vaso pendente ainda? Porque isso aqui é planta à venda, é planta que a gente comercializa. Então, ela daqui já vai direto para o cliente, a gente tira ela do substrato, né? Enrola que nem vocês já viram aí. Mas se eu não fosse comercializar ela, já tá na hora de mudar para um vaso pendente sim, ó. Por quê? Já está encostando, já passou da hora, na verdade, né? A hora que ela começou a pender, eu já deveria de fazer isso. Tem muita planta que tu consegue deixar pendente, eu tenho um outro exemplo aqui, inclusive eu já vou responder uma outra dúvida com um assunto só. Esses dias alguém me pediu para diferenciar o Sedum mendozae do Sedum mirinae. E já vou mostrar, ó. Agora a Fábio vai tentar mostrar para vocês aí. Que coisa mais linda, gente. Esse aqui tá bem mais roxinho, mais rosado, e esse é? O mirinae. Sedum mirinae. E aqui, olha o mendozae. O mendozae. Ambos são lindos, ambos dá para fazer um vaso de forração, ambos dá para fazer um vaso pendente. Então, é aquela coisa, né? Tem muita suculenta aí que fica pendente. E aí como é que tu vai saber? Não tem que saber. A hora que ela começou a ficar grande, coloca no vaso pendente e pronto. Olha aqui, ó, no vaso pendente também, a famosa paraguaiense. E olha como fica lindo, ó, um arranjo. O Aelanthus também ficou lindão pendente, ó. E são vasos, e são plantas assim que dá para usar como forração, em vasos no chão, né, térreos. E fica bonito pendente também. Acho que está esclarecida a dúvida então das pendentes, não é mesmo? Bom, pessoal, esperamos ter esclarecido um pouquinho das dúvidas de vocês. Um pouquinho só de muitas que a gente recebeu essa semana então. E comentem abaixo aí, né? Certamente vocês também têm dúvida, ficou dúvidas de algum outro assunto, de alguma outra dificuldade. Deixe nos comentários que a gente bola conteúdo para os próximos vídeos. Então, tudo de bom, fiquem todos com Deus, uma ótima semana. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.